Boa tarde, estamos juntos novamente, que legal, que alegria, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que alegria ver quanto empresário está aí junto comigo aí nessa empreitada. Aí a galera chegando já, o Selmir, acabou que chega várias perguntas hoje da galera do nosso grupo, né? Para quem não sabe, temos o nosso grupo aí do WhatsApp, o grupo Missão 40, que isso tudo começou com uma iniciativa minha de verificar o quanto os clientes estavam passando agora nesse momento de crise, né? O quanto eles iam apanhar com tudo isso. E aí eu decidi fazer um treinamento aqui para todo mundo, né? Um treinamento, fazer as lives levando o meu conhecimento, que são 22 anos já de experiência trabalhando nesse meu ramo, né? Fundei a minha empresa em 97. E aí, Lene, Saulo, sejam bem-vindos. Então em 97 eu fundei minha empresa e hoje já são 22 anos, né? Em dezembro vou fazer 23 já de empresa, acredita? Caramba, passou rápido. Quando eu fui ver, eu tenho mais tempo como empresário do que mais tempo sem ser empresário na vida, né? Então quer dizer, puxa vida, é uma experiência de vida aí muito legal. E isso, poxa, eu me sinto na obrigação, por ser empresário contábil, de passar esse conhecimento para vocês, empresários contábeis, vocês empresários de indústria, de comércio, para vocês saírem da crise, ou vocês empresários contábeis ajudarem cada vez mais seus clientes a saírem da crise. Eu acredito muito em um ganha-ganha. Quando a gente ajuda, a gente retorna de verdade esse benefício, de uma forma ou de outra. Então por que não? Por que não fazer o bem, né? Por que não fazer o certo? Então por que eu vou ficar com preguiça nesse momento aqui tão difícil, onde eu estou levando essas informações para os meus clientes? Por que não também reverberar para vocês, né, que são não clientes? Assim vocês conhecem, você ajuda os seus clientes, você que tem indústria, você que tem comércio, também ajuda a prosperar, mantendo mais famílias na sua empresa, ajudando o seu negócio a crescer, a se desenvolver, ou não cair, né? Não afundar nesse momento atual desesperador. Então aí que vem a mente positiva, aí que vem um olhar para isso. Ó o Segóis aí, vou responder sua pergunta hoje, hein, Segóis? Que é o Christian Góes. Seja bem-vindo aí, meu. O Leandro também tem pergunta dele hoje, tem da Alice, a Alice chegou agora aí, seja bem-vinda. E tem pergunta do Ademir também, não vi o Ademir aqui. Ah, o Ademir entrou sim, olha lá. Ademir, tem sua pergunta também, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso e depois eu entro nas perguntas, tá bom? Pessoal, então é isso, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre como captar novos clientes em momentos de crise, né? Então momentos de crise agora igual nunca aconteceu, né? No planeta, momento de crise, nossa, assim, fora de qualquer cogitação de já ter acontecido anteriormente, principalmente nesse volume, nesse tamanho, né? Muito fora da realidade, né? Então, pô, como é que você vai falar, né? O primeiro pensamento que vem pra gente é, putz, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ligar pro cliente, ele tá numa correria lá, tentando sobreviver, agora não é hora de trocar serviço contábil, agora não é hora dele me receber, não tem nem como ir lá pessoalmente. Existem várias objeções, né? Coloca alguma objeção que você já pensou nesse momento de crise aí para me inspirar também nisso. Me fala quais as objeções que você já pensou nesse momento. Pô, não vou nem ligar, o cara tá numa correria, o cara tá precisando economizar agora não é hora de eu ligar, ou não tem como que eu vou fazer a visita, como que ele vai me conhecer. Tem muitas objeções na cabeça da gente que passa quando acontecem esses momentos de turbulência, né? E aí que eu vejo uma grande oportunidade, pessoal. Veja só, a crise, ela está para todos, certo? Ela está para o pequeno empresário, ela está para o médio empresário e ela está para o grande empresário, não é verdade? Então olha só, se você tem escritório contábil e atinge o cliente pequeno porte aqui, por exemplo, e você quer abraçar clientes novos, presta atenção, clientes maiores, esse cliente médio e grande, ele também está com problema. Ele vai precisar economizar ou não? Fala para mim. Nesse momento agora de crise. Então, esses clientes grandes aqui, que tem uma estrutura interna contábil, por exemplo, contábil, fiscal, trabalhista. Ele tem lá o contador que ganha 5, 6 mil. Ele tem lá o analista fiscal, o analista contábil, ele tem que pagar IOB, ele tem que ter uma área trabalhista, ele tem uma funcionária de DP, ele tem uma estrutura muito mais pesada. Olha lá, ele já está falando, com certeza, agora mais que nunca. Então, imagina se agora você faz uma ligação para ele e falou, ô fulano, eu sei que você tem aí uma estrutura interna e o que você acha de
internalizar comigo. Eu uso esse termo muito frequentemente. Muito frequentemente é bom, né? Mas eu uso com muita frequência. Internaliza com você, com a contabilidade. Você passa esse serviço para mim e eu faço para você. Eu coloco a minha equipe, eu ajudo a desenvolver todo esse trabalho contábil, fiscal e trabalhista por um preço menor, com a responsabilidade de um escritório e com toda a desenvoltura que nós temos, com todo o conhecimento, a consultoria, com as ferramentas de tecnologia, com as ferramentas de consultoria, IOB, Cenofício, entre outros equipamentos. E com isso você vai ter uma estrutura muito mais qualificada, obedecendo os prazos, com seguro de responsabilidade, com prazos pré-estabelecidos em contrato. Se eventualmente a gente errar e a gente vai pagar, e aí você vai ter uma economia ainda maior. Você acha que o cara não vai querer? É lógico que ele vai querer. É um serviço que toda a cadeia está baixando. O cliente grande vai baixar para cá, o cliente médio vai baixar para cá e o pequeno vai baixar ainda mais. O pequeno provavelmente ele deve ir para onde? Para as contabilidades online, para Contabilizei, para essas empresas online. Por quê? O pequeno que eu digo é o micro, né? O autônomo, o médico que é sozinho, o dentista que é sozinho e tal. Esse cara ele vai acabar indo para as contabilidades online. Agora, o cliente médio grande ele vai precisar se virar, ele precisa trazer economia. E agora é a hora de você ajudá-lo nessa situação. Então agora é o momento certo de ligar. Não existe momento mais apropriado do que agora de você trazer economia. Mas esse discurso que eu vou falar aqui na pergunta do Leandro, né? E sobre essa questão das reduções, é o discurso de você trazer a redução, tá? Então agora é a hora. Então vamos lá. Como que você pode vender tanto serviço, aí entrando a Leide aí também, a lei de serviços jurídicos, né, Leide? Seja bem-vinda. Esse tema serve para você também, vendendo serviços, para você como captar clientes novos aí, tanto para a indústria quanto para o serviço contábil, serviço jurídico, ele serve para todas as finalidades, né? Agora vamos lá. Se você já tem cliente, olha a dica que eu vou dar, hein? Papel e caneta na mão aí para você anotar. Se você já tem cliente, você já sabe a dor desse cliente, certo? Você já sabe o que está pegando lá. Se ele demitiu, se ele não demitiu, quais os problemas que estão acontecendo com ele. Então aí você pode oferecer soluções nesse momento para ajudá-lo a resolver aquele problema. Então, por exemplo, tem cliente lá com problema na área financeira. Você que é de escritório contábil, você pode oferecer um outsourcing financeiro para ele agora. Pô, Vanderlei, mas agora o cara está demitido, ele não vai contratar. Faz de graça agora. Faz agora, por 2, 3 meses de graça o serviço, para você abraçar aquele serviço e depois você cobra. Fala abertamente para ele, olha, eu vou fazer de graça para você 2 meses, para você entender o serviço, entender como é que funciona e depois a gente conversa sobre qualquer honorário. Se ele gostar, com certeza ele vai contratar, principalmente porque espero que daqui 2 meses a coisa já começa a tomar outro rumo, que o mercado já começa a ganhar um pouco mais de corpo, e aí ele está preocupado em vender, em resolver, e você já está lá dentro, com o pezinho lá dentro. Então, coloca o pezinho no seu cliente, entenda a necessidade dele, mas principalmente com a intenção de ajudar. Esse é o foco principal. Vender é ajudar. Esse é o foco principal, não esqueça. Se você vai com a intenção de ajudar de verdade e não medindo esforços para isso, ele vai reconhecer mais cedo ou mais tarde e vai retribuir isso para você em termos financeiros. Não vá primeiramente em busca da questão financeira. Quando você vai em busca da questão financeira, o cliente percebe e ele evita você. Você traz um efeito de refúgio. Ele está ali, ele percebe o desespero de você só vender por vender e não querendo ajudar de verdade, e aí, infelizmente, ele não vai te contratar. Então vá com a intenção de ajudar. Isso é o principal ponto de conquistar clientes novos, tá bom? Então liga para ele, marca o Skype, marca um WhatsApp, uma reunião de WhatsApp, marca um Zoom se você quiser mais pessoas. Tem várias ferramentas, o Hangout do Google. Usa as ferramentas para você estar próximo do cliente, levar informação, levar conhecimento, levar soluções, para que assim ele consiga enxergar valor no teu trabalho, não é? Se você tem um produto, faz um produto especial, vê se ele tem alguma necessidade especial nesse momento, vê se você tem condição de atender, e aí com isso você vai gerar confiança mútua para ele. E essa confiança, pessoal, é um gatilho mental
muito importante. O que é gatilho mental? Nós sabemos que as pesquisas todas mostram durante anos e anos que as pessoas decidem não pelo cérebro racional, não pelo lado racional do cérebro, aquele lado esquerdo do cérebro que é totalmente racional, que pensa 1 mais 1 é 2. Não, as pessoas decidem pelo emocional. Quando elas compram pelo emocional. Então é importante você saber isso, para quê? Para que você leve a solução para ele, levando também o lado emocional que você vai resolver para ele. Então, o lado financeiro vai trazer um desequilíbrio emocional muito grande para ele, se ele se desequilibrar financeiramente. Então você pode trazer o lado da economia nesses exemplos que eu dei anteriormente. Ou você pode trazer um lado de solução. Ele vai ganhar mais tempo com a família, ele vai ter mais tranquilidade, ele vai ter informações na mão, e com essas informações você vai ajudar ele na tomada de decisões fortemente. Então isso é valor, isso é você usar o gatilho mental para o bem, e não como muitas empresas de marketing usam simplesmente para vender por vender. Não, você usa para que ele conheça o seu serviço e ele consiga entender a necessidade dele. Muitas vezes o cliente nem sabe a necessidade dele. Quando você aponta os erros e os possíveis prejuízos que ele pode ter em não te contratar, aí você entra num outro gatilho, que é o gatilho do medo. O gatilho do medo. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Pessoal, me fala o setor de vocês aí para eu usar uns exemplos específicos aí. Deixa eu voltar aqui. O Ademir está falando aqui que não vão prestar serviços consultivos para esses pequenos também. Olha, Ademir, esses pequenos, eles têm uma necessidade muito grande de serviço de consultoria, né? Mas precisa ver o honorário que você cobra dele, né? Se você cobra um valor muito baixo e o cara te exige muito, então aí já é uma questão de segmentação de mercado, que é isso que eu vou falar daqui a pouco aqui. Tá? De segmentar o mercado e você saber escolher que cliente que você quer atuar, né? Com mais força. É claro que isso tudo que eu estou falando você tem que fazer com inteligência, que é, você não vai investir horas e horas e horas, tempo e tempo seu e da sua equipe para o cliente que está fora do perfil do seu escritório, não é? Então você precisa investir no cliente que tem potencial de atendimento, no cliente que você sabe que precisa de você e que você pode ajudar. Eu sempre uso uma seguinte frase: eu ajudo quem quer ser ajudado. Então é isso que você precisa entender. Quem quer ser ajudado, na sua opinião? É o cliente maior, é o cliente menor? É isso que vale. É isso que vale. Entendeu? Por quê? Porque ele dá valor para você. Se ele dá valor, ele vai pagar o valor justo que você merece pela consultoria, pelo trabalho, por tudo que for. Beleza? Aí o Leandro está falando aqui, ó, segmentar o nicho seria mais viável, visto que poderia montar um plano que daria mais velocidade na entrega do serviço. Leandro, é exatamente aí o segredo do negócio, cara. Claro, no começo, quando eu comecei a empresa em 97, imagina, eu tinha 20 anos, eu tinha que atender clientes, eu tinha que me mostrar respeitável, levar informação, conteúdo com 20 anos. Imagina só a dificuldade que eu tive também. Então ali, naquele primeiro momento, o que entrava de cliente eu absorvia. Eu absorvia por quê? Porque primeiramente eu queria sobreviver, eu queria ter lucro, eu queria pagar o salário meu e do único funcionário que eu tinha. Então o primeiro momento de um escritório, depende do estágio que ele está, no primeiro momento é um momento de sobrevivência. Entra o que tiver, absorve o que tiver. A partir do momento que você já tem um volume um pouco maior, que você já deve ter ali pelo menos uns 5 funcionários, um faturamento de pelo menos uns 50 mil por mês, aí você já começa a entender onde você é melhor. Onde você é melhor. Você é melhor em clientes maiores, indústrias, lucro real, ou você é melhor em clientes menores, simples, lucro presumido um pouquinho menor, ou empresinhas menores que essas ainda. Então é isso que você precisa começar a entender. Olhar para dentro de casa e ver onde eu sou bom, onde que o cliente me elogia. Isso é fácil. Onde que eu recebo um feedback. Então é aí que você percebe onde que está o teu segmento de mercado. E aí você começa a nichar. Nichar você começa a ir atrás desse segmento que para você é melhor. Esse é o fundamental. Aí ele fala também, pelo menos nos pequenos negócios, tendo em vista que os ajustes serão mais rápidos. Aí a Leide fala, essa amostra grátis que você falou há pouco é importante para os clientes que acham que uma consultoria é despesa em vez de investimento. Muitos só acreditam vendo. Então é importante ser flexível. É isso aí, Leide. Olha só, galera. Acabamos de fazer um estudo para um cliente nosso que ele era lucro presumido.
E aí agora é a fase final de você ainda há uma possibilidade de transformar em lucro real de forma retroativa a partir de 2020. Nós fizemos esse estudo conforme todas as variáveis que eles tinham lá, faturamento, compras e tal, PIS e COFINS e tudo mais, e trouxemos uma economia de R$96 mil. Isso foi ontem, galera, no meio dessa crise. R$96 mil se ele retroagir a contabilidade dele, trazendo de lucro presumido para lucro real. Nós ligamos para o cara e deu um pulo de alegria. E agora, nós fizemos de coração a consultoria, nós não cobramos por isso. Porém, o que ele vai precisar fazer agora? Vai precisar retificar a DARF, vai precisar retificar um monte de coisa, vai precisar retroagir a contabilidade, transformar ela no lucro real. Aí que eu posso cobrar, no momento de crise. E agora, quem é que está pagando? 96 pau. Você acha quanto que eu posso cobrar num cliente desse? 15, 20 mil. O cara vai economizar 96, eu já me paguei automaticamente. E ele vai fazer o quê? Ele vai trocar de contabilidade e fazer esse serviço? Lógico que não. Ele vai me contratar. Não tem saída. Inclusive tem o gatilho da gratidão aí. Eu trouxe para ele um benefício muito importante que ele nem imaginava. Eu trouxe 96 mil no bolso dele. Então vai custar aí, se eu cobrar 20, vai ficar barato ainda. Concorda? Então é isso que eu estou falando, de fazer para ajudar. E automaticamente depois você cobra o que é justo, né? Aí você cobra pela consultoria num outro formato, entendeu? Faça isso, não perca tempo. E aí, outra dica muito importante, pessoal, para quem tem clientes pequenos, para quem tem um pouco de clientes, quer dizer, né? Se você tem um pouco de clientes, tem ali uma quantidade razoável de clientes, esses clientes têm clientes, não tem? E esses clientes têm fornecedores também, não tem? Então por que você, que já tem um relacionamento com o seu cliente, não estuda os clientes do seu cliente e os fornecedores do seu cliente? E aí você pode, num primeiro momento que você tiver o relacionamento com o seu cliente ativo, você pega referência com ele, ou por telefone ou pessoalmente, agora mais sem presencial, né? Mas remotamente. Marca uma reunião com ele e fala, pô, te mostrei aqui um determinado serviço, um determinado assunto, você gostou? Pô, gostei, obrigado, Valer, pela informação e tal. Cara, você não pode me indicar o cliente A, B e C que eu vi aqui, que é cliente seu? Você não pode me indicar com o que eu posso falar lá? Quem sabe eu posso ligar para ele, oferecer os meus serviços e ajudá-lo nesse momento de crise. Se o cara gostou do seu serviço, automaticamente gatilho da gratidão. Lembra? Se você ajudou ele, ele vai te ajudar, querendo te indicar para um serviço. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava lá numa reunião com um cliente meu, uma indústria grande, em reunião dentro da sala deles, ali de reunião, apresentando lá no Data Show, os relatórios contábeis e tal. E aí passou um amigo dele que também tinha uma indústria legal, grande. Ele chegou e falou, pô, vem cá, cara, você que tava precisando de contabilidade, chega aí, vem conhecer meu contador aqui, ó, esse cara é bom, meu, vem cá. Pô, olha aí que legal. Eu tava ali apresentando os números, levando soluções, levando estratégias, de repente apareceu outro cliente e ele pegou e me indicou. Só que foi uma indicação passiva. O que eu quero que você faça é uma indicação ativa. Você liga, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tem essa de vergonha. Liga para ele, pede indicação, oferece o serviço. Se você faz um serviço bem feito, por que não ligar e oferecer um serviço legal? E aí a Helene está perguntando, e aquelas empresas do Simples? E o que podemos oferecer de soluções financeiras? As empresas do Simples você pode oferecer o BPO financeiro, Helene. BPO financeiro. Você pode oferecer um trabalho de RH. De repente, depende do tamanho da empresa, você manda alguém lá no escritório dela, na empresa dela, fazer apontamento de folha, por exemplo. Não é verdade? Esse trabalho é legal. Então só o financeiro e o RH, por exemplo, você já tem algumas condições aí de abraçar outros serviços. Né? Geralmente empresas do Simples, o financeiro é muito bagunçado. Você pode entrar lá no financeiro, oferecer até um sistema. Hoje em dia tem sistemas gratuitos não, desculpa, baratinho, quase gratuitos, né? Baratinho de administração do financeiro, que inclusive podem integrar dentro do seu sistema contábil. E aí você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Resolve o financeiro dela, deixa de te mandar um monte de problema de documento errado, faltando documento para você contabilizar. Você faz as conciliações diárias para ele, de contabilidade, da parte toda de bancária, e aí automaticamente você já gera o débito e crédito contábil que você precisa. Então olha aí que fantástico. Funciona bem, não funciona? E aí você, mesmo que você cobrar um valor menor, um valor baratinho, você vai ter um serviço muito mais fácil de resolver.
E aí na área contábil você acaba desafogando um pessoal mais caro. Você pode colocar estagiário, auxiliar para fazer o trabalho de contabilidade, porque já vai vir tudo amarrado, não é? Faz sentido, não faz, Nenê? Então vamos lá, pessoal, perguntas agora, pergunta do Ademir. O Ademir pergunta, Ademir, tá aí, Ademir? Chega aí, meu brother. O Ademir tem escritório contábil, né? Aí a Alice está agradecendo, a Helene gostou, valeu. O Ademir perguntou, como formar preço para serviços contábeis? Meu, é fácil, cara, é fácil. Você vai mandar um formulário de dados lá para o teu cliente. O Ademir tá aí. Vai mandar um formulário, né? Geralmente você manda um formulário e ele tem que preencher lá faturamento, quantidade de notas de entrada, de saída, quantidade de funcionários e tal. Não encham ele de perguntas, pessoal. Não encham o cliente de perguntas. O cliente odeia preencher isso. Tanto é verdade que muitas vezes não volta o formulário preenchido, não é verdade? Aí você perde a cotação. Então, ó, você precisa de pelo menos o básico, né? Quantidade de nota de entrada, de saída, quantidade de funcionários, regime de tributação, tá? Algumas informações básicas aí que precisa ter. Tendo essas informações na mão, você passa para a tua equipe, ou você mesmo mensura quanto que você vai gastar de tempo da sua equipe para poder fazer aquele trabalho acontecer. Ah, tenho lá 5 funcionários, então eu vou gastar um dia de um analista fiscal, um dia de um analista contábil, e aí sim, e dessa forma você consegue identificar a quantidade de pessoas e o nível dessas pessoas para que você possa colocar uma planilha do Excel. Faz uma planilha do Excel, bem simples, galera. Coloca lá, salário R$1.000, encargo sobre folha 60%. Faz um cálculo que dá aproximadamente isso aí, não vai fugir muito disso aí não, 60%, 65%, 63%. E aí, esse custo você divide pelos dias úteis. 22 dias úteis você tem um valor por dia. E aí você soma tudo e vai ver quanto que vai dar. Aplica o imposto, aplica a margem de lucro, pronto, seu preço está feito já. Olha, a Isabela está chegando aí. Isabela também do ramo jurídico. Fala, Isa, seja bem-vinda. Que legal que você está aí. O Thiago também chegou. Legal, estou falando aqui sobre como captar clientes. Isso serve para o jurídico também, tá? Principalmente porque é prestação de serviço. Mas para vendas, para a indústria também vai serve bastante. Então, tamo junto aí. Fica aí com a gente. Então, eu respondi a pergunta do Ademir. Ademir, deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Então, vou partir para a próxima enquanto o Ademir responde aí que tem um certo delayzinho. Aí a pergunta da Alice agora. Alice, tá aí? Vamos lá para sua pergunta? Dá um coraçãozinho aí, galera, para eu ver se vocês estão gostando aí. Dá um coraçãozinho aí, vamos ver. É bem importante, a Isa tá falando. A Isa fala o seguinte, o Instagram é uma ferramenta de captação de clientes? Se sim, de qual forma acionar esses recursos? Bom, Alice, o Instagram, e como é agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma live, né? O Instagram, ele não é... Olha lá, o Ademir falou, pô, valeu, deu certo, valeu. O Instagram não é um método de captação direta, tá? Primeiro por quê? Porque o nosso serviço contábil, e a Alice é de serviço contábil, então estou dando um exemplo específico, tanto para o jurídico também serve isso, e para outros serviços também, ele é um serviço de confiança. Então, quando o contador entra na empresa, ele entra com todo o conhecimento e varrendo todas as informações que o cliente tem. Varrendo no seguinte sentido, você sabe tudo o que ele faz. Você sabe até se ele gasta com a amante, automaticamente você tem acesso a todas as informações. Então, voltou, deu uma falhadinha aqui, alguém me ligou dos Estados Unidos, algum cliente lá de fora. Então, pessoal, e aí, até me perdi aqui. Vamos lá, que eu estava falando aqui do Instagram, né? Então o Instagram, o cliente, quando você fala do Instagram, ele precisa ter a confiança em você, o relacionamento com você. Então automaticamente você não vai conseguir vender de primeira, mas você vai conquistar autoridade. Então quando você fala no Instagram com uma live, quando você faz posts ligados à área, você automaticamente vai conquistando a confiança do cliente. E aí ele vai vendo que você é um cara de confiança, que você está ali para ajudar, que você é uma pessoa que existe de verdade, não é fictício, não é fake, né? Você tem um lugar que você presta serviço, tem funcionários. Ele começa a namorar com você, né? Existe um namoro para as contratações de serviço muito grande. Tanto jurídico quanto contábil, relações de confiança, existe um tempo de fechamento, né? Eu digo que é um tempo de amadurecimento do cliente. E esse tempo, na minha percepção, são no mínimo 3 meses. É normal entre o cliente te conversar com você a primeira vez, ele fazer a segunda reunião, ele passar para a terceira, ele trazer o cara do financeiro para conversar, e aí na quarta ele fecha com você.
Porque aí ele já entendeu quem você é, ele já entendeu que você não está querendo só o dinheiro dele, ele já entendeu que você não vai depois colocar a faca no pescoço dele, ele já gerou confiança. E isso é algo que as redes sociais podem trazer, entendeu? Essa confiança. Então é importante você estar nas redes sociais sim, tá? Mas esteja de uma forma leve, não fica trazendo informação, assim, a diferença entre lucro real e presumido. O cliente não está nem aí para isso. Ele quer que você traga solução para ele. Não quer que fale de lei, de decreto, de medida provisória, número tal, o artigo número tal, o parágrafo tal, que não sei o quê. Meu, isso é chato pro cliente. Ele não quer isso, ele quer solução, ele quer te entender como é que você vai fazer para ajudar ele, na prática. Então, aí sim que entra um linguajar específico. Não vem com juridiquês, não vem com contabilizês, que não dá certo. Então, fala com o cliente de igual para igual. Eu sempre falo para o pessoal, explica para o cliente como se o cliente tivesse 12 anos de idade. Se ele entender, tá bom. Se uma criança de 12 anos entender, é o que importa. Você não precisa mostrar autoridade com palavras difíceis, falando de regras, de lei e tudo mais. Não precisa disso. Ele vai confiar em você se você trouxer a solução para ele. Como esse exemplo aí que eu economizei 96 mil para o cliente ontem. Legal? Então você faz isso. Agora, o que pode ser feito, Alice? O ideal seria ter uma empresa de marketing digital, né, para te acompanhar, te orientar com relação aos posts. Putz, Vanderlei, sou um escritório pequeno, não tenho dinheiro. Faz sozinho, mete bala. Abre o vídeo aí, começa a falar, faz posts com relação ao que você tem de experiência. Fala a verdade, né? E aí o cliente ele vai sentir a verdade em você e você vai automaticamente reverberar isso positivamente, tá bom? Então, vídeos, dicas, lives é legal. Então, esse é o ponto. Vamos para a pergunta do Christian Góes. E aí, Christian? Tá aí, meu? Aparece aí. Gostou, Alice? Ela falou perfeito. A Alice é uma querida, ela tá sempre aí nas lives, né? Fico feliz. Entrou gente nova aí, hein? A Mestre Linguiça. De empresa de linguiça, de alimentação? Fala um pouquinho aí, Mestre Linguiça. Então, eu vou falar aqui a pergunta do Christian. O Christian fala sobre as ferramentas de prospecção. Como é feita a abordagem no ramo contábil para novos clientes. Christian, é o seguinte. Eu não sou uma empresa de pulverizar a venda, né? Então, comercial, eu e mais uma pessoa fazemos apenas. Então, não tenho a intenção de que pingue toda hora ali ligação a qualquer momento e a qualquer custo. Porque nós somos uma empresa que temos 50 funcionários e 100 clientes apenas. Então é um trabalho personalizado. Então a minha ideia é estar sempre próximo do cliente para poder ajudar de forma personalizada, entender o critério deles, entender as necessidades deles e orientar e ajudar. Então, se você quer ser um escritório, você é do escritório contábil, né? Se você quer ser um escritório contábil de inteligência, de consultoria, que ajuda o cliente de verdade, que está próximo, que utiliza as ferramentas contábeis como ferramenta de gestão realmente, então vem na minha que não tem erro, cara. Ferramenta. Você precisa estar com um site legal, né? Um site simples, navegável, que entre no celular também, isso é muito importante, tá? Você precisa estar no Google, então você precisa ter um cara de Google que possa fazer as orientações para você de tanto orgânico, tanto estando lá de forma orgânica, que é de graça, porém com alimentação de informações, quanto de forma paga. Então isso é importante também. No Google você tem que estar ranqueado lá, não tem como. E nas redes sociais, é importante também você estar nas redes sociais. Aí automaticamente começa a surgir ligações e contatos de clientes, tá? Como que eu faço isso? Vou falar para você. Eu faço simples. Os clientes, quando é um cliente maior, eu que atendo, ou o meu profissional lá que atende, eu faço no Excel mesmo, cara. Pego o Excelzão lá, coloco a data do atendimento do cliente, a informação do cliente que eu atendi e automaticamente depois Pessoal, vocês sabem silenciar? Só eu acho que eu tenho que apertar a luazinha lá, né? Apertei a luazinha para ninguém ligar, mas já ligaram 2 clientes aqui já. Então acaba me atrapalhando aqui na live, porque eu estou dentro de um raciocínio de lado direito do cérebro, né? Que é o lado de inspiração, o lado de trazer conteúdo. E aí me liga ao lado esquerdo, eu fico pensando, puta, o que esse cliente quer, qual o problema que ele está tendo, já entra no lado racional. Então atrapalha. Então isso é muito importante que você também saiba, que o nosso lado direito e esquerdo, eles não funcionam ao mesmo tempo.
É muito complicado, você não consegue gerenciar. Então, quando você estiver executando algo de conferência, de cálculo, pega um outro momento, mesmo que seja no mesmo dia, mas sai para almoçar, relaxa, toma um cafezinho, em outro momento para você conferir. Porque o pensamento é totalmente diferente. Quando você está com um olhar de execução, você não consegue achar o erro. Quando você está com um olhar de conferencista, de análise, é o lado direito do cérebro, aí você consegue enxergar coisas muito mais amplas. Então, voltando lá para a questão da prospecção. Então é isso, pessoal. A questão da abordagem, você precisa estar... faz um Excelzão mesmo e depois você faz a organização dele no teu Outlook. Faça no Outlook isso. No Outlook você coloca lá, relembrar de ligar para o cliente, cobrar o retorno do formulário de dados, entender isso tudo, entender as necessidades e tal. E assim com isso você vai trazendo uma recorrência de contatos com o cliente. Tá bom? Marcar reunião e tudo mais, você faz esse agendamento. Agora, se o volume seu é muito grande, muito maior, aí eu já sugiro que você tenha um sistema de CRM, né? O que é um CRM? É o Customer Relationship Management, que é a sigla em inglês de gerenciar o seu cliente, né? Então ali a própria conta azul tem, eu honestamente não uso, mas eu acredito que seja bom, conheço sim, bem de forma rasa, mas ele é muito bom, parece que é bom, já ouvi falar que é bom. Tem outros também muito legais que dá para você usar, que aí você vai gerenciando e acompanhando, alimentando lá e ele vai lembrando você periodicamente com relação aos retornos. Principalmente quando você tiver uma equipe comercial já. Aí é legal ter. Quando você tiver uma equipe comercial, porque você que é o gestor, você que é o dono do escritório, você pode gerenciar esse terceiro que gerencia também, que acompanha, né, na execução do contato com os seus futuros clientes de uma forma muito mais efetiva. Tá bom? Deu para entender aí? Respondi tua pergunta, Cristiano? Responde aí, cara. A Alice está falando muito aprendizado. Brigadão. Brigadão, Alice. E a última pergunta do Leandro, pessoal. Leandro, tá aí, meu? Vamos lá. Pergunta do Leandro. Como encarar a redução de honorários nessa crise? Tem bastante pergunta contábil hoje, hein? Vamos lá. Bastante empresário contábil aí acompanhando a gente. Que bom. Fico feliz de poder ajudar. Eu também já fui de vários tamanhos, né? Até chegar no meu tamanho, eu já passei exatamente por tudo que vocês passaram, pessoal, do zero. No começo eu fazia tudo, desde office boy até apuração de imposto, fechamento de livro fiscal, contabilização dedo a dedo ali, digitando, lançando folha. Fiz de tudo. Então, pessoal, Leandro tá como que encarar a redução de honorário nessa crise? Bom, Leandro, seguinte, março, acho que não tenho o que falar nada, né? Março, eu acredito que o movimento dos clientes ainda... Olha lá, o Cristiano tá falando que foi muito bom. Obrigado, Cristiano. E o Leandro tá aí também, maravilha. Como que você pode gerenciar, pessoal? Março, o volume dos clientes, a maioria dos clientes não mudou muito. Então, março não tem muito o que falar de redução, né, com relação aos honorários. Agora, fica atento, porque tem muito cliente malandro, querendo aproveitar a oportunidade de todo mundo pedindo desconto nesse momento e pedindo também. Teve um caso nosso aí que aconteceu, um cliente que teve um puta de um contrato aí, 200 funcionários novos ele contratou e ele no mesmo tempo veio pedir desconto lá do honorário, quer dizer, o serviço dele ia aumentar e ele veio pedir desconto, né? Pô, aí também não, né, meu? Então analisa cada caso para você não ser pego de calça curta. Agora, tem casos que realmente vão baixar o volume, né? Então agora, principalmente competência março e abril, o volume dos clientes vão baixar bastante. Então monitora o acompanhamento desse volume de baixar o cliente e aí busca ser justo no sentido de que realmente tem cliente que você vai precisar dar um desconto no honorário, tem clientes que é possível que você prorrogue um valor. Então, por exemplo, você cobra 100%, você pega 20% e fala para ele que você só vai cobrar esse 20% mais para frente, lá em outubro, novembro. Então, dependendo do volume do cliente, dá para usar essa negociação também. Agora, o principal, que é essa dica que eu vou dar agora, ofereça ao seu cliente que vem pedir desconto algo mais. Então ele vem pedindo alguma coisa, você fala, pô, olha meu amigo, eu sei que tá difícil, para mim também tá, viu? Eu tô buscando segurar aqui, tá bem complicado, mas olha, eu vou fazer o seguinte para você, esse desconto que você tá querendo eu vou estudar com carinho, mas o que eu consigo fazer para você mesmo é te dar, não te cobrar a declaração de imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Não vou te cobrar o IBGE, que é cobrado separado. Nessa alteração contratual que você está fazendo aqui, não vou te cobrar também, eu vou te cobrar metade. Então você ofereça algo ao cliente nesse momento
que possa suprir a necessidade dele e que ele fique satisfeito também, dizendo, poxa, o Vanderlei foi legal comigo, né? Ele não pôde fazer o que eu pedi, mas ele me ajudou de outra forma. Então ele precisa sentir isso de você, de que você tentou ajudar de verdade. Tá? E aí você usa essas técnicas de você dar alguma coisa para ele. De repente agora é a hora de você absorver o financeiro dele. Absorve o financeiro dele, pode demitir a pessoa do financeiro e você absorve o financeiro dele. Se ele tem um departamento pessoal interno, que ele não tem contratado com você a folha de pagamento, oferece a folha de pagamento de graça agora. Você vai trazer uma economia muito grande para ele. E depois você negocia. Negocia depois com ele. Deixa passar 2, 3 meses. Depois que você sente e fala, meu, agora você está indo bem, está voltando a vender, agora tem um volume já melhor, vamos sentar e vamos negociar, porque para mim apertou demais aqui. E não é que você vai botar a faca no pescoço dele depois, mas você fala para ele agora. Fala a verdade, ó, eu vou fazer isso aqui de graça para você para 2 meses, depois a gente conversa, tudo bem? Normalmente a aceitação do cliente é muito grande nesse aspecto. Ele gosta bastante. Então, funciona assim. Então, o que eu anotei aqui? De dar mais serviços e oferecer ajuda, né? Então, tem um cliente nosso aí, cliente de indústria, cliente grande. Ele tem uma outra indústria no sul, que não está com a gente. Então, eu liguei para ele e falei, cara, deixa eu te ajudar. Quero economizar serviço contábil para você. Me passa todas as suas empresas do grupo, que eu vou fazer uma conta aqui, eu vou bater o preço que você tem com a outra contabilidade automaticamente. Eu vou chegar no valor e vou diminuir ainda. Por quê? Porque quando você trabalha num grupo, você consegue baixar a margem de lucro. É normal. Né? Se você tem ali 20, 25% num serviço de um cliente, quando tem 5, você consegue baixar para 15, para 14. Por quê? Financeiramente compensa. Você acaba ganhando em termos de reais, mais reais, e em percentual você acaba diminuindo. Mas vale a pena, e para o cliente também é bom. E você tem um cliente maior. Então você ajudou o cliente nesse momento de crise. Então vários aspectos são importantes para você ter o olho vivo nisso. Certo, pessoal? Então já estamos caminhando para o fim aí. Fez sentido tudo isso que eu falei? Dá um coraçãozinho aí. Leandro, fala para mim se eu respondi sua pergunta. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal, para antes da gente encerrar? A Valéria chegou aí também. Val, seja bem-vinda, querida. Leandro tá aí também. Beleza? Me fala aí. O Ademir, muito bom, os corações chegando aí, que legal. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Me fala o tema que vocês gostariam de falar amanhã, pessoal. Eu já estou com um preparado aqui. Como vender, me perguntaram esses dias aí, né? Outsourcing contábil, ligado justamente à área. Olha lá, o Censo está falando grato. Censo, brigadão, Ademir, valeu, cara. Uma pergunta, pessoal. Outsourcing contábil, o que é e como vender? Me fala se esse tema interessa para você. Me fala se interessa para você. Outsourcing contábil, o que é e como vender? Como tem muito contador aí, eu acho que esse tema pode ser interessante. Legal? Aí o Ademir falou obrigado mesmo por essa humildade e disposição de nos ajudar. Pô, Ademir, brigadão, cara. Essas palavras que me inspiram, viu, meu? Dá trabalho estudar, preparar o material aqui, não é fácil não. E eu também tenho meus sofrimentos aqui, né, cara? Hoje foi um dia que eu reduzi o salário de todo mundo lá na Leimar, né? Agora com a MP936. Então é duro, cara. Dói pra caramba, é chato, é triste. Pô, ontem até chorei, meu, pra falar a verdade, cara. E pô, tem que virar a página, tem que ter alto astral pra poder vencer essas batalhas aí, né? Não é fácil não. Aí a Helene tá falando aqui, Vanderlei, tem muita dificuldade em convidar nossos clientes quando eles já têm contador. Como posso vender meu serviço sem infringir o código de ética? Aí, muito bom sempre, valeu, a ele sim, valeu. Ô Helene, então vou responder essa última pergunta da Helene aqui, ó lá. Boa pergunta, hein, Helene? Código de ética, não existe nada de impeditivo no código de ética contábil, Helene. O que você não pode fazer é denegrir a imagem do outro contador. Isso você não pode fazer. E é muito fora de chato, né, fazer isso. Por mais que o cara foi muito ruim, não precisa ficar denegrindo. O próprio cliente já sabe que ele não foi bom. Então você só não pode fazer isso. Agora, você pode sim entrar em contato com o outro contador sem problema nenhum. Não tem dificuldade. Então você pergunta, tem muita dificuldade em convidar novos clientes quando ele já tem um contador. Então você precisa leva um ponto de apoio que ele não saiba. Leva uma novidade.
Liga para ele, como é que você tá aí de SPED, hein? Eu tô preocupado com a tua empresa, como é que você tá aí no e-social? Você tá atendendo direitinho a questão do e-social? Eu tô vendo aqui que saiu uma novidade do e-social que tá afligindo vários clientes. Você me abre uma portinha para eu falar para você sobre isso? E quem sabe a gente não conversa sobre como é que você tá sendo atendido aí, entender um pouquinho suas necessidades, suas dores. Liga para ele numa boa assim, querendo ajudar mesmo. Ele sabe que você vai querer vender serviço, mas na prática você vai com a intenção de ajudar, levando uma informação, levando um conteúdo, levando algum tema, né? Olha, como é que você está fazendo aí com a suspensão dos funcionários? Eu estou vendo aqui que tem muito cliente fazendo a redução de 70% e está trazendo um valor de XYZ e tal. Como é que você está fazendo isso? Você me abre um 10 minutos aí, eu sei que está difícil, mas vamos fazer uma reunião online para a gente poder conversar sobre isso? E quem sabe eu não te ajudar nesse aspecto. E também tentar entender suas necessidades. Pronto, em 30 segundos você fez uma conversa legal e trouxe para ele uma possibilidade de economizar. Então, não pode ter vergonha e não tem código de ética coisa nenhuma não. Vai para cima, tá bom? Legal, pessoal. Então, chegando à finalização aqui, muito obrigado a todos vocês que participaram. Então, amanhã tem mais, 3 da tarde. Um abração.